Paulo e Estevão, pelo Espírito Emmanuel. Psicografia Francisco Cândido Xavier. Segunda parte, capítulo 6, parte 2. A palestra prosseguiu animada, relatando o antigo hóspede de Antioquia as suas conquistas para Jesus. Nas suas viagens havia aproveitado todas as oportunidades em prol do Evangelho, transmitindo a quantos se lhe aproximavam os tesouros da Boa Nova. Quando contou que estava só no mundo, com a partida da genitora para a esfera espiritual, Paulo fez-lhe nova observação, acentuando: Ora, Lucas, se te encontras sem compromissos imediatos, por que não te dedicas inteiramente aos trabalhos do Mestre Divino? A pergunta produziu certa emoção no médico, como se valesse por uma revelação. Passada a surpresa, Lucas acrescentou um tanto indeciso: Sim, mas há que considerar os deveres da profissão. Mas quem foi Jesus, senão o divino médico do mundo inteiro? Até agora tens curado corpos que, de qualquer modo, cedo ou tarde hão de perecer. Tratar do espírito não seria um esforço mais justo? Com isso não quero dizer que se deva desprezar a medicina propriamente do mundo. No entanto, essa tarefa ficaria para aqueles que ainda não possuem os valores espirituais que trazes contigo. Sempre acreditei que a medicina do corpo é um conjunto de experiências sagradas, de que o homem não poderá prescindir, até que se resolva a fazer a experiência divina e imutável da cura espiritual. Lucas meditou seriamente nessas palavras e replicou: Tens razão. Queres cooperar conosco na evangelização da Macedônia? Interrogou o ex-rabino, sentindo-se triunfante. Irei contigo, concluiu Lucas. Entre os 4 discípulos do Cristo houve enorme júbilo. No dia seguinte, a missão navegava para Samotrácia. Lucas explicou-se como pôde. Solicitando ao comando a permissão de se afastar por 1 ano dos serviços a seu cargo, e porque apresentasse substituto, conseguiu com facilidade o seu intento. A bordo, como fazia em toda parte, Paulo aproveitou todos os ensejos para a pregação. As menores margens eram grandes temas evangélicos no seu raciocínio superior. O próprio comandante, romano de boa têmpera, abandonava-se prazerosamente ao gosto de ouvi-lo. Foi nessas viagens que Paulo de Tarso travou relações com grande círculo de simpatizantes do Evangelho, conquistando numerosos amigos citados nas futuras epístolas. Desembarcados, os missionários, enriquecidos com a cooperação de Lucas, descansaram 2 dias em Neápolis, dirigindo-se em seguida para Filipos. Quase às portas da cidade, Paulo sugeriu que Lucas e Timóteo se dirigissem por outros caminhos para Tessalônica, onde os 4 se reuniriam mais tarde. Com esse programa, nenhuma aldeia ficaria esquecida, e as sementes do reino de Deus seriam espalhadas nos meios mais simples. A ideia foi aprovada com satisfação. Lucas não deixou de perguntar se Timóteo era circuncidado. Conhecia as tricas dos judeus e não desejava atritos nas suas tarefas iniciais. Esse problema, esclareceu o apóstolo dos gentios, já foi necessariamente atendido. As 2 humilhações infligidas a um jovem confrade que levei a Jerusalém, não a conselho da sinagoga, mas a uma reunião da igreja, levaram-me a refletir na situação de Timóteo, que precisará muitas vezes dos favores dos israelitas no curso das pregações. Até que Deus opere a circuncisão de tantos corações endurecidos, é indispensável saibamos agir com prudência, sem atritos que nos inutilizem os esforços. Esclarecido o assunto, entraram na cidade onde o médico e o jovem de Listra descansariam um pouco antes de tomarem o rumo de Tessalônica
por estradas diferentes, de modo a multiplicar os frutos da missão. Hospedaram-se num albergue quase miserável que a população da cidade reservava aos estrangeiros. Depois de 3 noites ao relento, os amigos de Jesus dirigiram-se à casa de oração que ficava à margem do rio Gangas. Filipos não possuía sinagoga e o santuário destinado às preces, embora tomasse o título de casa, não era mais que um recanto ameno da natureza, rodeado de muros em ruínas. Ciente da situação religiosa da cidade, Paulo dirigiu-se para lá com os companheiros. Muito surpreendidos, entretanto, os missionários não encontraram senão senhoras e meninas em oração. O ex-rabino penetrou resolutamente no círculo feminino e falou dos objetivos do Evangelho como se estivesse diante de imenso público. As mulheres estavam magnetizadas por sua palavra ardorosa e sublime. Enxugavam discretamente as lágrimas que lhes afluíam ao rosto ao receberem notícias do Mestre, e uma delas, chamada Lídia, viúva digna e generosa, aproximou-se dos missionários e, confessando-se convertida ao Salvador esperado, oferecia-lhes a própria casa para fundarem a nova igreja. Paulo de Tarso contemplou-a de olhos úmidos, escutando-lhe a voz desbordante de cristalina sinceridade, que recordou que no Oriente, no dia inesquecível do Calvário, só as mulheres haviam acompanhado Jesus no doloroso transe, sendo as primeiras criaturas que o viram na gloriosa ressurreição. E eram ainda elas que, em doce reunião espiritual, vinham receber a palavra do Evangelho no Ocidente pela primeira vez. Em silenciosa contemplação, o apóstolo dos gentios fixou o grande número de meninas que se ajoelhavam à sombra carinhosa das árvores. Observando-lhes os trajes muito claros, teve a impressão de que via à sua frente um gracioso bando de pombas muito alvas, prestes a desferir o vôo glorioso dos ensinamentos do Cristo pelos céus maravilhosos da Europa. Foi por isso que, contrariamente à expectativa dos companheiros, o enérgico pregador respondeu a Lídia em tom muito afável: aceitamos vossa hospedagem. Desde aquele minuto travou-se entre Paulo de Tarso e sua carinhosa igreja de Filipos a mais formosa amizade. Lídia, cuja casa era muito abastada, em vista do movimento comercial de púrpuras, acolheu os discípulos do Messias com júbilo indescritível. Enquanto isso, Lucas e Timóteo continuavam a viagem. Silas e o ex-doutor de Jerusalém consagravam-se ao serviço do Evangelho entre os generosos filipenses. A cidade singularizava-se por seu espírito romano. Havia nas ruas vários templos dedicados aos deuses antigos. E como apenas as mulheres procuravam o recinto da casa de orações, Paulo, com o desassombro que o caracterizava, deliberou fazer pregações do Evangelho na praça pública. Na mesma época, possuía Filipos uma pitonisa que se celebrizara nas redondezas. Como nas tradições de Delfos, suas palavras eram interpretadas como oráculo infalível. Tratava-se de uma rapariga cujos patrões procuraram mercantilizar seus poderes psíquicos. A mediunidade era utilizada por espíritos menos evoluídos que se compraziam em dar palpites sobre motivos de ordem temporal. A situação era altamente rendosa para os que a exploravam descaridosamente. Aconteceu que a jovem estava presente à primeira pregação de Paulo. Recebida pelo povo com êxito inexcedível, terminada a exposição evangélica, os missionários observam a moça, que em grandes brados, que impressionavam o público, se põe a exclamar: recebei os enviados do Deus Altíssimo, eles anunciam a salvação. Paulo e Silas ficaram tanto perplexos. Entretanto, nada replicaram,
conservando o incidente no coração em atitude discreta. No dia seguinte, porém, repetia-se o fato, e durante uma semana, os discípulos do Evangelho ouviram, após as pregações, a entidade que se assenhorava da jovem, atirando-lhe elogios e títulos pomposos. O ex-rabino, no entanto, desde a primeira manifestação, procurara saber quem era a rapariga anônima e ficou conhecendo os antecedentes do caso. Estimulados pelo ganho fácil, os patrões haviam instalado um gabinete onde a pitonisa atendia às consultas. Ela, por sua vez, de vítima, ia passando a sócia da empresa, que pingues eram os rendimentos. Paulo, que nunca se conformou com a mercancia dos bens celestes, percebeu o mecanismo oculto dos acontecimentos e, senhor de todos os particulares do assunto, esperou que o visitante do invisível novamente aparecesse. Assim, terminada a pregação na praça, quando a jovem começou a gritar: "Recebei os mensageiros da redenção. Não são homens, são anjos do Altíssimo." O convertido de Damasco desceu da tribuna a passos firmes e, aproximando-se da locutora, dominada por estranha influência, intimou a entidade manifestante em tom imperativo: "Espírito perverso, não somos anjos, somos trabalhadores em luta com as próprias fraquezas por amor ao Evangelho. Em nome de Jesus Cristo ordeno que te retires para sempre. Proíbo-te, em nome do Senhor, estabeleceres confusão entre as criaturas, incentivando interesses mesquinhos do mundo em detrimento dos sagrados interesses de Deus." Imediatamente, a pobre rapariga recobrou as energias e libertou-se da situação malfazeja. O fato provocou enorme admiração popular. O próprio Silas, que de algum modo se comprazia em ouvir as afirmações da pitonisa, interpretando-as como um conforto espiritual, estava boquiaberto. Quando se viram a sós, quis lhe dissesse Paulo os motivos que o levaram a semelhante atitude, e perguntou-lhe: "Acaso não falava ela no nome de Deus? Sua propaganda não seria para nós valioso auxílio?" O apóstolo sorriu e sentenciou: "Porventura, Silas, poder-se-á na terra julgar qualquer trabalho antes de concluído? Aquele espírito poderia falar em Deus, mas não vinha de Deus. Que fizemos para receber elogios? Dia e noite estamos lutando contra as imperfeições de nossa alma. Jesus mandou que insulássemos, a fim de aprendermos duramente. Não ignoras como vivo em batalha com o espinho dos desejos inferiores? Então, seria justo aceitarmos títulos imerecidos quando o mestre rejeitou o qualificativo de bom? Claro que, se aquele espírito viesse de Jesus, outras seriam suas palavras. Estimularia nosso esforço, compreendendo nossas fraquezas. Além do mais, procurei informar-me a respeito da jovem e sei que ela é hoje a chave de grande movimento comercial." Silas impressionou-se com os esclarecimentos mais que justos, mas, dando a entender suas dificuldades para os compreender integralmente, acrescentou: "Todavia, será o incidente uma lição para não entretermos relações com o plano invisível?" "Como pudeste chegar a semelhante conclusão?" respondeu o ex-rabino, muito admirado. "O cristianismo sem o profetismo seria um corpo sem alma. Se fecharmos a porta de comunicação com a esfera do Mestre, como receber seus ensinos? Os sacerdotes são homens, os templos são de pedra. Que seria de nossa tarefa sem as luzes do plano superior? Do solo brota muito alimento, mas apenas para o corpo. Para a nutrição do espírito é necessário abrir as possibilidades de nossa alma para o alto e contar com o amparo divino. Nesse particular, toda a nossa atividade repousa nas dádivas recebidas. Já pensaste no Cristo sem ressurreição e sem intercâmbio com os discípulos?
ninguém poderá fechar as portas que nos comunicam com o céu. O Cristo está vivo e nunca morrerá. Conviveu com os amigos, depois do Calvário, em Jerusalém e na Galiléia. Trouxe uma chuva de luz e sabedoria aos cooperadores galileus no Pentecostes. Chamou-me às portas de Damasco. Mandou um emissário para a libertação de Pedro, quando o generoso pescador chorava no cárcere. A voz de Paulo tinha acentos maravilhosos nessas profundas evocações. Silas compreendeu e calou-se, de olhos rasos de pranto.